Bom dia, como é que você está? Hoje é dia 3 de março e nós temos pensado muito na clínica, na escola, na vida, sobre essa geração agora que nós estamos vivendo. É a primeira geração que os filhos não se sobrepõem aos pais, que os filhos não estão escalando para cima dos pais, os filhos estão caindo. Então, tudo que vinha, minha história foi difícil, meu pai teve uma história difícil, e aí a gente vinha crescendo, estudando, lutando, tendo casa própria. Blá, 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 blá. Nessa geração, a gente está fazendo o contrário. A gente veio e agora a gente está caindo. E por quê, Ilânia? Por causa da demenciação do sujeito. O que é isso, Ilânia? Eu dou tudo e entrego tudo, cuido de tudo, sou Deus na vida do meu filho, supro todas as necessidades em glória e não deixo que ele caia, que ele lide com a falta, que ele conquiste coisas. Eu estudo a psicologia positiva aqui e tem um autor que eu gosto bastante, ele estava contando o caso dele, né? Que ele estava no elevador com o filho e aí o super-homem do filho caiu ali no negócio do elevador, né? No posto do elevador. E o menino começou a chorar e gritar e aí ele, calma filho, eu vou comprar Aí a esposa segurou e falou assim, filho, caiu, você perdeu o super-homem. E aí você precisa ter mais cuidado para não cair. Mas eu quero... Não tem outro. Aqui ele caiu. E ele disse que ele se segurou, mas ele se percebeu. Ele falou, cara, eu vou entregando pro meu filho, e vou... Porque eu não lido com a angústia da perna que quebrou, da bola que furou, do bichinho que sumiu lá no posto do elevador. E aí eu vou dando tudo, quando o filho chega num lugar que ele precisa assumir a sua vida, consegue. Eu trabalhava na creche, hoje eu trabalho no consultório com orientação familiar e eu falo, olha, se seu filho não consegue lidar com a perna da boneca que caiu, seu filho não vai conseguir lidar com nada. Se seu filho não consegue lidar com a bolinha que furou, ele não vai lidar com nada, porque os nossos desafios, eles vão crescendo. Então, eu lido com o problema da boneca, eu lido com a boneca que eu perdi, com a boneca que eu não sei cadê, eu lido com... E aí eu vou lidando. E quando eu tô na vida adulta, que eu tenho que lidar com trabalho, com patrão, com assédio moral às vezes, com casamento, com difícil de criança que não dorme à noite, aí eu consigo. Por quê? Porque eu lidei com todo o meu difícil, a vida não veio pronta pra mim. Isso é fundamental, porque os nossos difíceis não são ruins, só são difíceis. É a vida adulta acontecendo, tá? Né? Adulto, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube, vai ter difícil, vai ter difícil. É isso, bem-vindo ao clube. E aí a gente vai crescendo e desenvolvendo. Devemos dar o melhor para os nossos filhos, mas não podemos querer que se façam a nossa imagem e a nossa semelhança. Não é tão belo quanto ter filho. Nada é tão belo quanto ter filho. Nada é tão gostoso do que ter um abraço, um beijo, a simples frase, eu te amo. Mas o tempo passa a vida e os filhos criam asas e percorrem seus ares. Entediados, os pais experimentam a síndrome do ninho vazio. Deram-se, amaram e preocuparam-se tanto com eles, mas eles se foram. É preciso ter resiliência para vê-los partir e se preparar para vê-los partir. Eu atendo adultos aqui, né? E eu vejo pai e mãe com filho de 30, 40, 50 anos morando na casa com eles. Aí uma querida tava falando, eu vejo a hora das minhas filhas casarem, procurarem a vida delas, viverem a vida delas, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou mudar de apartamento, eu já vi aqui, ó, vou alugar um apartamento com 3 suítes. Porque elas ficam ali, né, elas namoram. Então você não quer que elas casem, não, quero que elas, imagina, não quero ninguém perto de mim. Então por que você tá facilitando ficar perto? Porque se eu moro numa casa com a minha mãe e eu tenho 3 suítes, ela deixa eu dormir lá com meu namorado e eu fico lá e ela tá preparando a casa pra eu ter privacidade. Eu não sou casada.
não é? Ah, eu fui, me casei, minha mãe preparou a casa para se eu precisar voltar, se eu passar férias, não. É para eu ficar ali com privacidade. Eu vou casar? Claro que não. Não, posso não, quero não. Minha mãe não deixa não, quero não, posso não. Não vou. Vou ficar aqui, é mais barato. Pagar luz, condomínio, comprar apartamento. Não, imagina, minha mãe deixou o quarto lá pra mim, suíte e closet, pra eu ter bastante espaço. Ainda tem uma geladeirinha no quarto. Tá entendendo? Nós precisamos nos preparar. Muitos pais demenciam os filhos para que eles não vão. Por quê? Porque eles são incompetentes. Filho, eu faço tudo por você. Filho, mamãe tá aqui para te ajudar. Mamãe de 40 anos. Mamãe. Nós precisamos melhorar. Por quê? Porque senão a gente fica vivendo a vida daquele que a gente gerou a vida. Quando eu gero a vida, eu gero para lançar, não para segurar. Ó, eu tive um filho para segurar ou para lançar? Ai, Irlânia, porque é tão gostoso. É gostoso, mas não é gostoso ser lembrado, ser visitado? Também é gostoso. Tô falando para maltratar, eu tô falando para libertar. É diferente, tá? Às vezes eles não participam, mas deixam de ser uma fonte de alegria para os pais. Não formaram a personalidade com os pais, como os pais sonharam. Porém, é necessário deixar os filhos terem a sua própria experiência, frustrarem-se, quebrar a cara, para adquirirem resiliência. Caso contrário, viverão à sombra dos pais, repetindo erros e fomentando sua fragilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, quando casei, eu trabalhava no hospital, ganhava mal, assim. Ganhava bem pouquinho, salário um pouquinho mais do que um salário mínimo. Meu esposo ficou desempregado, então a gente vivia com um pouquinho mais do que um salário mínimo. E aí, depois que eu passei por tudo e melhorou, e fui estudando, e fui... Meu pai falou assim, nossa, você passou por tudo isso, por que você não me falou? Falei, porque senão tava pegando o telefone, ligando e pedindo até hoje. Entende? Se eu não pago o preço da vida adulta, dos meus BOs, eu tava até agora, pai, deposita pra mim, porque ela não vai precisar. Sabe como? A gente vai ficando dependente. Dependente. Dependendo é bom, não. Não é bom. E não é arrogância, não, meu amor. É vida real. Olha aqui, eu estudei com uma menina, eu tinha 16 anos, ela era casada. O menino ficou desempregado, a mãe dela tinha morrido, e eles lá. Aí ela fazia frozinha de crochê para vender. Conseguiu vender para uma marca italiana e foi embora, foi viver a vida dela. Depois ele conseguiu, aí o pessoal parou com crochê. A fábrica saiu, acho que saiu a tendência do crochê. E ela continuou fazendo uma coisa aqui, até hoje ela faz artesanato, mas assim, na época, e aí ele vai trabalhar no mercado. E ela vive com aquilo. E ela falava assim, ó, a gente faz isso, a gente faz aquilo, ele ganha cesta básica, eu compro isso, eu compro aquilo. Aí eu guardo um dinheirinho porque no aniversário deles, em uma determinada data, eles viajavam, ficavam num lugar chique, não porque eu não tinha dinheiro pra isso. Mas eles viajavam, apanhavam um ônibus na rodoviária, ia pra uma pousada, ficava 2 dias e... Aí eu ficava olhando, eu com 16 e ela também ficava... então dá pra se organizar, não dá pra ganhar um salário mínimo e... E nesse período que eu trabalhava no hospital e ganhava pouco e não sei o quê, eu comprava cesta básica também, que vinha um monte assim, mas eu por muito tempo comia ovo, sabe? E tá tudo bem, era a minha vida naquele momento. Se eu não sei passar pela vida, a fase de agora, como que eu vou passar pela outra fase? Existem pessoas que ganham 2 salários mínimos e gastam como se fossem ricos. E aí vai ganhar 10 mil e vai gastar como se fosse rico. Ganhar 20 mil. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado e a administração. E com quem eu aprendi? Com essa colega, 16 anos, ela contando os BOs dela. E eu olhando assim, dá pra fazer assim, dá pra... Como eu moro em Niterói e eu pedalo, eu pedalava, ia pra praia, fazia assim no mercado. Às vezes fazia ovo mexido, botava no potinho, pegava a maçãzinha, botava ali, água gelada, pedalava até a praia, ficava na praia. Essa era a minha vida. Ai, tadinha de mim. Tadinha não, amor. Garota, aproveita a fase que tu tá.
Porque hoje eu não tenho nem o tempo de fazer o que eu fazia antes. E tá tudo bem, não é uma reclamação. Mas percebe que eu ainda assim priorizo alguns dias na semana para além de malhar e ir caminhar na praia. Por quê, Ilane? Porque vida, refrigério, harmonia me organiza o caminhar na praia. E eu faço a mesma coisa, eu pego a bicicleta, vou, amarro, caminho, corro, pego a bicicleta e volto. É isso, você aproveitar, porque tem gente que tem muita grana, mas ela não se sente autorizada a mergulhar numa praia, a usufruir. A Beyoncé, ela tem uma entrevista que ela fala assim, ó, qual é o seu sonho? Não, como é a sua vida? Aí ela, eu não tenho vida. Um dia na minha vida eu tive um sonho. E quando eu realizei o meu sonho, eu perdi a minha vida. Então hoje eu trabalho e eu dou muito dinheiro por mês para que as pessoas tenham vida e consigam realizar os seus sonhos. Mas eu não gostaria que as pessoas tivessem a perda de liberdade que eu tenho. Fiquei ouvindo aquilo. Falei, maravilhosa, Beyoncé, 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 rainha, aprisionada. Irlane, o que você tá falando? Tô falando palavras que saíram da boca dela. E eu fiquei triste de ouvir. E que bom que pelo menos ela deu um sentido, um significado. Vou ajudar pessoas, as pessoas vão viver sua vida, as pessoas vão viver seus sonhos. Mas que você também vive os seus sonhos. Como ela disse, que ela tem barco, mas se ela andar no barco, ela não pode ir com a filha dela sem ninguém, porque sempre vai ter alguém para ver, sempre vai ter alguém para fotografar, sempre vai ter alguém. Então ela anda e tá sempre vigiada. Por isso ela diz que ela perdeu a vida. Então a gente precisa entregar para os nossos filhos tudo, mas a liberdade e a autonomia. Você quer isso? O que você vai fazer para conquistar? Você quer aquilo que você vai fazer? Ah, mas já tive no meu consultório paciente pegar papel, assim, ó, limpar o papel, limpar o olho, chorar e jogar no chão. Eu falei, oi, adolescente, o que foi? Papel. Eu tenho empregada. Aqui não, amor. Aqui você não tem empregada. Você vai pegar o papel e jogar no lixo. Aqui não. Porque é grande, é poderoso, é sobre Deus. E aí vive assim. Né? A Madre Teresa de Calcutá diz assim, quer mudar o mundo? Arruma sua cama. Faça o básico. Cuide da manutenção da vida, das pequenas coisas. Nós precisamos fazer esse caminho. Devemos dar o melhor para os nossos filhos, mas não podemos querer que se façam a nossa imagem e a nossa semelhança. Devemos recolher a pena e o papel de entregar a eles tudo para que eles escrevam a história dele. Super proteger os filhos é compensá-los com bens materiais para aliviar seus conflitos, promove o consumismo e destrói a resiliência. Um pai pode ter pouquíssimo tempo com o filho, mas nunca deve tentar compensar a falta de tempo com a abundância de presente. Tem tanto presente que não... né? Muitos filhos só irão reconhecer a grandeza de seus pais quando o sofrimento deles diminuíram o seu heroísmo, quando baterem asas de encontro à adversidade, quando decifrarem o código da resiliência. Nós precisamos ensinar o filho o que ele vai fazer, como que ele vai viver. Nós precisamos. Por quê, Irlânia? Porque nós podemos ser bons, mas o bom, ele deixa também a falta, ele deixa o buraquinho, ele deixa... Eu sou boa, eu não sou Deus. Entende? E a outra coisa, eu falei isso pra uma mãe uma vez, com muito amor, uma mãe atípica, porque ela carregava a filha dela de 60 quilos no colo, mais do que o crossfit que eu faço. Ela não deixava a menina andar, e eu falei assim, por que ela não anda? Não, porque ela... Falei, mãe, ela tem uma deficiência, só. E nós precisamos dar... E aí, não, porque eu não consigo. Eu falei, mãe, você pode carregar ela no colo, você pode fazer tudo que você quiser. Você só precisa prometer que ela vai morrer antes de você. Não, não quero que ela morra. Então, dê autonomia à sua filha. Porque quem é que vai carregar um bebezão? Bebezão, porque andar é treino, é desenvolvimento, é habilidade. Se eu não ando, eu não treinei. Quem é que vai carregar esse bebezão na sua falta? Ninguém. Eu falei, então,
Dê a sua filha, porque se você faltar, ela vai sofrer muito. Então deixa ela andar, ela tem deficiência, mas essa ela não tem. Ela não tem prática. Por quê? Porque você carregou ela desde que nasceu no colo. E quando não tava naquele carrinho enorme, pra caber aquele bebezão, carrinho enorme assim, sentado. Eu falei, não, mãe, mas ela fica cansada, eu também. Eu também, mas quando eu fico cansada eu paro, eu sento. Então nós precisamos dar autonomia aos nossos filhos. Para quê? Para que eles possam fluir. E não coloque neles a sua projeção, os seus ideais. Um filho nunca é bom se a vida dele é para suprir as necessidades do pai e da mãe. Beijo grande e até amanhã.